Então, sobre o sinal analítico líquido. Então, nesse trabalho publicado por Lauber, Faber e Kowalski, eles mostram a forma de calcular o sinal analítico líquido em calibração multivariada, em dados de primeira ordem. Então, para fins de calibração, não é suficiente considerar a resposta total R. Então, essa aqui é a resposta instrumental. Caso eu estiver trabalhando com espectroscopia na região do infravermelho, então é o meu espectro de infravermelho. Mas sim o sinal analítico líquido, então que é chamado de NAS, esse sinal analítico líquido. Esse sinal líquido é uma quantidade mais relevante, uma vez que considera apenas a parte do sinal utilizável para a quantificação. Então, eles definem que esse sinal líquido é igual ao sinal menos o sinal dos interferentes. E a partir desse sinal líquido é estabelecida algumas figuras de método. É possível estimar a sensibilidade, a relação sinal-ruído e os limites de detecção e quantificação. E esse sinal obtido, esse sinal, eles descrevem que é igual a concentração vezes a sensibilidade mais a contribuição constante, um background ou os interferentes, mais um erro instrumental. Então observe que essa descrição que é dada para o sinal é bem semelhante a uma curva de calibração univariada, onde eu tenho aqui meu sinal, minha resposta, que no nosso curso nós estamos chamando de x, a concentração nós estamos chamando de y, e a sensibilidade é o meu coeficiente linear do modelo. Então, na calibração de primeira ordem, o cálculo do NAS, desse sinal analítico líquido, é mais complicado porque uma ou mais espécies interferentes com concentração variável podem contribuir para a resposta medida. Então, eu tenho o meu sinal analítico líquido, né, meu NAS, ele é dado pelo meu sinal analítico e aqui o sinal dos interferentes. Então, observe que essa decomposição de vetor é similar ao que eu mostrei anteriormente. Então, eu tenho o meu sinal analítico líquido, ele é decomposto em duas partes, esse sinal R é decomposto em duas partes, uma parte é o sinal dos interferentes D e a outra parte é o sinal líquido. Então ele estabelece um postulado que o sinal líquido do analito, do késimo analito, né, um analito de interesse, pode ser calculado como a parte de seu espectro ortogonal à contribuição dos outros constituintes coexistentes, ou seja, a essa parte ortogonal em relação a todos os outros constituintes, em relação a todos os outros analitos ou todos os outros interferentes no meu modelo. Interferentes, no caso, porque não está relacionado ao meu analito de interesse. Então, a parte do espectro que não é ortogonal à contribuição dos outros é uma combinação linear de seus espectros puros. Apenas a parte ortogonal é única para o analito procurado. Portanto, apenas esta parte é útil para a quantificação, o que nós chamamos de NAS. Então, a parte de um vetor U ortogonal ao espaço da coluna da matriz X é chamado de V. Então, esse V aqui é aquela parte ortogonal. E essa relação identidade menos X vezes a pseudo-inversa de X, isso aqui é a minha matriz de projeção. Esta partezinha aqui, este vetor, similar ao que mostrado ali, esse vetor é dado pela essa matriz de transformação vezes o meu vetor original, o meu y. Okay? Então, essa parte é a minha matriz de projeção. Então, para uma matriz de sensibilidades S, resposta dividida pela concentração do analito na amostra, construída a partir dos espectros puros, ou seja, o SK é o espectro puro para o késimo analito, medidos em J comprimento de onda, a parte do vetor K de sensibilidade do analito SK, que é ortogonal aos outros constituintes, pode ser calculado como? Observe que é a mesma relação, onde eu tenho o meu vetor de sensibilidade para o késimo analito, ou seja, esse vetor líquido para o késimo analito é igual a esta matriz de projeção, contendo essa matriz de sensibilidade, todos os constituintes, exceto
então esse menos K, exceto o analito K, né? Essa matriz de projeção. Então eu tenho essa matriz de sensibilidade vezes a pseudo-inversa dessa matriz de sensibilidade, isso tudo multiplicado pelo o meu sinal referente ao Késimo analito. Então, a matriz de resposta livre da contribuição do Késimo componente, ou seja, essa matriz livre dessa contribuição do Késimo componente, vai ser igual a matriz X, só que esta matriz X constituída apenas por A componentes significativos. No caso, por que A componentes significativos? Porque aqui normalmente nós trabalhamos com dados espectrais. E dados espectrais nós temos uma quantidade muito maior de variáveis do que amostras medidas. Então, eu estou utilizando aqui somente a parte da decomposição da minha estrutura X em relação ao número de componentes significativos do modelo. Então, nesse caso, se eu construir um modelo PLS com 5 variáveis latentes, eu só estou considerando aqui esses 5 componentes significativos, ou seja, considerando 5 colunas para a minha matriz. Menos alfa y vezes esse vetor x transposto. Então, aqui, para não denotar sempre esse x em relação a componentes significativos, eu coloco sempre esses valores estimados. Então, aqui eu tenho essa matriz de resposta livre da contribuição do Késimo, mais a estimada com A componentes. Então, a matriz x de entrada também estimada com A componentes. O y aqui também projetado com A componentes e o mesmo vetor x com A componentes. Então, observe, a minha estimativa de y para o Késimo componente é dado pela a matriz x com A componentes, vezes a pseudo-inversa de x também com A componentes, vezes o meu vetor y para o Késimo componente que eu estou avaliando. Lembrando que no modelo linear eu tenho que y é igual a x vezes b, onde a estimativa de b é dada pela pseudo-inversa de x vezes y. Então, quando eu substituo b pela pseudo-inversa de y vezes x, eu tenho esta relação. E o alfa, esse alfa é dado por 1 sobre x transposto vezes a pseudo-inversa de x vezes y, onde essa pseudo-inversa de x vezes y é igual à estimativa dos meus coeficientes de regressão. Então, o sinal analítico líquido para o Késimo componente é a parte do sinal analítico que é ortogonal à contribuição de todos os demais constituintes da amostra. Então, esse sinal líquido, ele é a parte do meu sinal, que é ortogonal à contribuição de todos os outros constituintes na minha amostra. Ou seja, dos interferentes. Então, represento por x, o meu sinal analítico, o x menos k. Então, esse menos k significa todos os componentes, exceto o componente k. E aqui, ortogonal, eu tenho a contribuição somente desse componente k. Então, por isso que eu chamo de sinal líquido. E o meu sinal x ele é igual a x menos k mais o xk, onde xk é o sinal líquido. E essa projeção de x nessa direção da minha matriz x, nós vimos que é x, esse x menos k, esse valor projetado, é igual a x, que multiplica a pseudo-inversa de x vezes o meu próprio vetor x. Esse x transposto menos k é a matriz que contém a informação de todas as fontes de variação, exceto da espécie k. Então, eu tenho que esse x, esse meu vetor NAS, esse vetor líquido para o Késimo componente, ele é igual a x menos, meu vetor x, menos o vetor x menos k, que vai ser igual a x menos toda essa parte aqui, que é o x menos k, que é o x menos k, x transposto menos k, que multiplica o x transposto menos k inversa dele, vezes o x. Então, meu sinal analítico líquido, ele é igual a esse sinal líquido, ou seja, esta parte aqui que eu vou utilizar para determinação das figuras de mérito, é igual
a matriz de identidade menos o x transposto menos k, vezes a pseudo-inversa desse x transposto menos k, vezes o meu vetor x. Então, para qualquer amostra desconhecida, eu vou ter a mesma relação, no entanto, para esta amostra desconhecida eu tenho a entrada aqui a substituição de x por um x para dar minha amostra desconhecida. Então, onde este vetor ele está livre de interferentes, sendo possível substituí-lo por um escalar, sem perda de informação. Então, a forma de substituir ele por um escalar, a forma mais simples, é tirando a norma euclidiana desse sinal. Então, a norma euclidiana dele nós chamamos de NAS, que é o sinal analítico líquido. Então, esse termo, sinal analítico líquido NAS, é usado na literatura para indicar o vetor, bem como o seu tamanho, ou seja, a norma deste vetor. Então, através desse valor de NAS, ou seja, da norma de NAS, ou seja, este sinal líquido, onde a norma dele me dá um escalar, agora eu posso construir um modelo univariado, ou seja, um modelo pseudo-univariado, uma vez que eu transformei um vetor em um escalar. E agora eu utilizo um modelo de calibração univariado para construir o meu modelo, para construir a minha calibração. E a estimativa desses coeficientes, né, do coeficiente B0 e do coeficiente B1, coeficiente linear e o coeficiente angular, é dado pela a pseudo-inversa de NAS vezes o valor de y. Então eu tenho que esse modelo aqui multivariado, ele é semelhante a esse modelo, uma vez que eu considero que o NAS é apenas a parte do sinal analítico do meu espectro que é utilizado para a quantificação.